Jovem Pan News. Sexta-feira, começando aqui o nosso bloco de política, já dando boas-vindas e bom dia para Ney Lopes, que é o nosso convidado, nossa cadeira cativa aqui na bancada. Bom dia, Ney. Bom dia, Jussara, bom dia, Virgínia, bom dia os ouvintes, o Antônio também. Estamos aqui para conversar e tem assunto demais. Política sempre tem assunto. Essa sexta-feira é sempre muito movimentada, Ney, por aqui. Os nossos ouvintes ficam em polvorosa aqui discutindo os assuntos. E a gente já traz o primeiro aqui para a bancada, que é com relação a essa decisão do STF, né? O Supremo Tribunal Federal aplicou um entendimento constitucional para permitir apenas uma reeleição ou recondução sucessiva nas presidências e demais cargos das mesas diretoras das Assembleias Legislativas dos Estados do Espírito Santo, Tocantins e de Sergipe. A decisão do STF tem implicações políticas para o próximo ano. O presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza, que tenderia a concorrer à reeleição de deputado estadual para ser reconduzido à presidência da Assembleia, pode ficar motivado a mudar seus planos eleitorais. Ney Lopes, começando com esse assunto, né, que pode afetar também, impactar a reeleição aqui na Assembleia Legislativa. Sem dúvida, Jussara. O que a gente vê é que o Supremo demorou, mas decidiu. E decidiu corretamente, no sentido de proporcionar um maior rodízio na direção dos órgãos legislativos. Não vai prejudicar as mesas atuais. Por exemplo, a mesa eleita sob o comando do deputado Ezequiel Ferreira, ela vai cumprir o seu mandato até o final. Porém, no futuro, estará proibido, salvo se o Supremo recuar, qualquer recondução ou reeleição. Isso muda, como você disse, né? O deputado Ezequiel Ferreira dizia sempre que iria tentar a reeleição de deputado para continuar na direção da Assembleia Legislativa. Com isso, ele certamente vai reformular os seus planos. Não deixa de ser um fato novo, impactante nesse processo eleitoral do Rio Grande do Norte. Ney, bom dia para você. Vou entrar aqui na conversa para a gente falar sobre essas muitas interpretações dessa decisão. Inclusive, é um assunto que está gerando essas interpretações diferenciadas. Mas como Ney Lopes, além de jornalista, comentarista, é também advogado, tem um conhecimento amplo, jurídico, já foi deputado, já foi parlamentar, e a gente sempre diz que é bom conversar com o Ney por isso, porque ele dá para interpretar em todas as visões. Eu pergunto a você, a decisão de ontem, a decisão de antes de ontem, não foi nem de ontem, foi do dia de anteontem, do Supremo, ela se restringe à atual legislatura ou, por exemplo, se começar outra legislatura em 2023, o ocupante de uma mesa diretora, uma presidência da Assembleia no momento, ele pode ser eleito, já que estamos começando um novo processo com uma outra Assembleia, como será o caso em 2023, ou isso já está decidido pelo Supremo? Já está decidido. Só pode uma reeleição. No caso concreto, Ezequiel Ferreira de Souza não pode ser candidato mesmo na outra legislatura. Agora, o Supremo disse que pode, desde que seja outro cargo na mesa. Primeiro secretário, outro cargo da mesa. Mas para o cargo que a pessoa já disputou uma reeleição, está proibido, mesmo em relação a uma nova legislatura, ou seja, a 2023. Então tá aí, tá dito. Então vamos trabalhar agora o cenário político diante dessa decisão. Inclusive com o nome de Ezequiel Ferreira aí para disputa, que não seja para a Assembleia Legislativa, que ele não renove o mandato de deputado estadual, já que não vai ser possível aí ele ser eleito e nem correr um risco de ir para um processo que pode vir a ser questionado. Na sua opinião, Ezequiel disputa que cadeira em 2022, Ney? Olha, aí é difícil porque é um projeto pessoal, ele é um rapaz que tem ambições na política do Estado, liderou essa chamado Partido da Assembleia durante tanto tempo, né? Ele naturalmente vai examinar. É um partido forte, viu? É um partido forte, grande. É o maior partido do Estado, sempre foi, desde Álvaro Dias e de todos, né? Só não foi... E que não atua só lá dentro da Assembleia, não. A liderança do deputado Ezequiel é ampla. Há uma exceção. O Partido da Assembleia não funcionou quando o saudoso deputado Willis Saldanha foi presidente. Ele se manteve distante, ele não fez nenhuma barganha usando a Assembleia, tanto é que não conseguiu nem se reeleger.
é um nome que deve ser respeitado na política do Rio Grande do Norte, mesmo já tendo falecido. Agora ele não tentou, né? Se tivesse tentado, dificilmente o partido da Assembleia perderia uma, não é, Ney? Não, ele não usou a Assembleia. Ele tentar a reeleição, tentou, mas ele não usou. Ele não deu cargo. Mas aí, Ezequiel entraria em que condições? Hoje a gente sabe que as circunstâncias, elas ainda não estão definidas para 2022, mas há espaços a ser preenchidos, inclusive na chapa da própria governadora Fátima Bezerra, que até hoje não escolheu o seu companheiro de chapa na majoritária para o cargo do Senado. Esse nome pode ser o do Ezequiel, Ney? Olha, eu vejo hoje, não em relação a Ezequiel, mas de uma análise geral, o seguinte: para quem tenha apoios municipais, que deve ser o caso dele, pelo convívio com os colegas deputados estaduais, uma boa perspectiva é disputar um mandato de deputado federal. O deputado federal ainda funciona até certo ponto o colégio eleitoral. Não muito, viu? Porque essa história do colégio eleitoral está se acabando. O WhatsApp conspira contra isso tudo. Agora, há um espaço, Virgínia, que eu acho muito aberto ainda, além de governador nem candidato tem contra a Fátima, mas o Senado está muito aberto ainda. Você só tem o Jean Paul querendo se reeleger, que é legítimo, ele é o senador, quer se reeleger. Esse quer se reeleger por exclusão, né? É, por exclusão. É outra coisa, essa história de Rogério e Fábio, vão terminar os dois brigando e não se elege um nem outro. Mesmo que um seja candidato, o outro se afasta. A possibilidade de Rogério e Fábio hoje seria uma ascensão de Bolsonaro. Bolsonaro está em queda. Então eu não vejo possibilidade de um ou outro ganhar uma eleição majoritária de senador. Há um espaço aberto até abril na disputa do Senado, porque abril é quando afunila o processo. E muita coisa pode ocorrer até abril do... Escreva o que eu estou lhe dizendo aqui. Muita gente apressadinha, né? Porque terceira via não existe. Isso. Não, o processo eleitoral, ele pode mudar no Brasil de uma hora para outra. Muita coisa pode ocorrer. E especificamente no Rio Grande do Norte. Principalmente porque não tem candidaturas sólidas. Se tivesse, era mais difícil, mas não tem. Fátima jogando sozinha. Fátima agora beneficiada, viu, Virgínia, por essa história do Senado, do Congresso, não ter aprovado as coligações. Eu acho que isso ajuda, Fátima, porque o apoio que ela tem do PSDB é um negócio que pode ser e pode não ser. Você sabe como é tucano, né? Pode e não pode. Então, de hoje por diante, esse perigo de Fátima ter um desfalque dos tucanos que a apoiam na Assembleia diminui, porque ela vai negociar diretamente com tucano, sem ser tucano, etc. Quer dizer, então, essa decisão corretíssima de cada partido andar com seus próprios pés, não permitir coligação para eleição proporcional, cria também um fato novo na política do Rio Grande do Norte. Não adianta essa história de dizer eu tenho apoio de A, de B, de C, não. Tem que ter o apoio do voto popular. Sabe por quê? Porque os candidatos a deputado estadual, principalmente eles que garantem no meu município, você ganha com 2.000 votos. Não pode mais garantir, porque eles vão cuidar da vida deles. A eleição vai ser um salve-se quem puder. Deus... Cada um por si, Deus por todos. Então, o palanque do senador e do governador tem que ser um palanque dele só, com certos apoios, mas sem aquela certeza do colégio eleitoral. Isso muda muito, muito mesmo o cenário eleitoral, na minha ótica. Nesse aspecto aí, a Assembleia Legislativa também já está se organizando para formar pelo menos 2 blocos grandes de candidatos a deputado estadual para garantir a reeleição daqueles que já estão no cargo. Agora, voltando ao Senado, Ney, para Ezequiel Ferreira, a condição da disputa para o Senado, ela passa a ser mais atraente
no projeto político dele. Como você disse, ele é um político audacioso, quer alcançar outros voos e voos mais altos. Já para a Câmara Federal, eu acho que desde a experiência aí do então deputado federal Álvaro Dias, quando deixou a Assembleia para ser candidato a deputado federal na época e teve uma excelente votação, mas fez um mandato que só durou um único mandato. Ele fez questão de retornar logo para a Assembleia Legislativa para voltar aí para a disputa de deputado estadual, porque a Câmara Federal são 503 deputados, o político se pulveriza demais, principalmente aqueles que não chegam ainda demarcando o seu espaço. Então, a disputa para Ezequiel Ferreira, nesse momento na Câmara, eu já acho que fica mais distante. Ele pode começar a traçar um caminho aí para ser o candidato ao Senado. E, quem sabe, o candidato da governadora Fátima Bezerra, que está precisando de um companheiro aí na majoritária que tenha o perfil também municipalista, que esteja próximo dos prefeitos. A governadora não consegue vencer a barreira aí daquela casa dos 30%, 35% nas pesquisas de opinião, porque lá na base a maioria dos prefeitos não está, mesmo ela sendo a detentora, sendo a chefe do executivo, tendo a caneta do executivo na mão, ela não tem apoio significativo dos prefeitos do Rio Grande do Norte. Então ela sim busca um companheiro para o Senado que também tenha esse perfil e que a aproxime aí também dos municípios, Ney. Olha, eu vejo aí primeiro o seguinte, viu, Virginia? Quem não se afirma como deputado federal pelo tamanho da casa, muito menos se afirmará como senador, que é uma casa menor e que exige uma presença intelectual, de experiência, de competência. Você vê senador que se elege, que não tem um mínimo de condições intelectuais, de criatividade, não aparece. É um zero à esquerda. Já na Câmara pode até aparecer uma comissão, uma coisa que ali nos bastidores consegue uma posição. Não é o caso do deputado Ezequiel Ferreira, que eu vejo como um rapaz inteligente, que tem condições tanto de ser deputado federal quanto de ser senador. Eu fiz essa análise apenas do ponto de vista genérico. Então, eu acho que a questão da escolha da governadora de um companheiro, eu não sei até que ponto a companhia do deputado Ezequiel Ferreira, considerando que ele é tucano, considerando que ele já declarou que apoia o ministro Rogério Marinho, eu não sei se isso somaria votos, porque o eleitor hoje percebe muito isso, né? O oportunismo é punido nas urnas, ninguém se engana, o povo está acompanhando. Eu, às vezes, vou aqui ao supermercado, uma coisa, as pessoas me fazem perguntas que me deixam perplexo. Olham assim, me chamam de deputado, que é um apelido que ficou, né? Então, diz, olha, deputado, o senhor não acha fulano muito oportunista? As pessoas estão percebendo. Depois dessa história de WhatsApp, a pessoa tem que manter um mínimo de coerência na política. E eu acho que o caminho de Fátima para fortalecer uma chapa majoritária não seria esse. Como também não converia ao próprio Ezequiel se desejasse disputar o Senado. Agora, que a disputa do Senado no Rio Grande do Norte está aberta, cada dia mais aberta está. Veja o seguinte, hoje mesmo, Rogério Marinho é manchete do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem manchete com o ministro. Sabe por quê? Porque vazou que ele vem para aqui amanhã e depois lançar a candidatura dele ao Senado, como foi divulgado na imprensa local também. E o Estado de São Paulo denuncia que quer verba do orçamento secreto, isso aqui. Ora, esse fato enfraquece no primeiro momento. Por isso que eu digo, o Senado, ao invés de crescer nomes, cada dia abre mais espaço. Ficando aí... Sim. Não, conclua, desculpa. Bem, então eu acho que se o Rogério Marinho enfrenta dificuldade de imagem hoje, como o Fábio também enfrenta, e há todas essas mudanças de proibição de coligação, etc., cada dia fica mais indefinido o quadro eleitoral. Tanto brasileiro quanto especialmente do Rio Grande do Norte. É como eu vejo.
Virgínia, Ney, vou pedir licença aqui a vocês, que a gente está falando sobre Senado, tem um fato específico que a gente quer abordar aqui, hoje tem muito assunto, mas só para a gente pegar o gancho do Senado, né? Ontem teve um episódio um tanto constrangedor, para não dizer outra coisa, entre dois senadores, né, Renan Calheiros e Jorginho Melo, que bateram boca, trocaram xingamentos. A gente vai ver só um trechinho desse momento, que eu quero que vocês também comentem esse assunto. Vamos ver esse trecho. Eu não aceito interrupção. Não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Tu está aceitando ou não? Mas eu não aceito. Vai pros quinto, então. Vá, Vossa Excelência, com o seu presidente. E com o Luciano Hang. O senhor não vai lavar a boca para lavar do Luciano, para falar do Luciano. Vá, Vossa Excelência, com o seu presidente e com o Luciano Hang. Um empresário decente. Senhor presidente. Um homem honrado. Vai lavar sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão. Vai lavar picareta. Tua, vagabundo. Senhor presidente. Ladrão, picareta que o Brasil conhece. Vem provocar. Você é um ladrão, picareta. É você, ladrão, picareta é você. Ladrão, picareta é você. É uma imagem estarrecedora, né? A gente acompanhou aqui, inclusive hoje é o tema da nossa enquete, né? O que é que você acha se essa CPI da Covid no Senado é uma CPI séria? E a gente, né, já dá uma pincelada aqui nessa resposta. Olha, eu acho realmente deplorável. Aliás, eu tenho uma opinião sobre a CPI. Acho que a CPI perdeu-se há muito tempo. Não é questão de achar Bolsonaro culpado ou não. Perdeu-se porque ela virou muito mais uma ação policial. Os senadores ali parecem generais com o AI-5 na mão. Contrariou eles, já transforma em testemunha, já pune, já quer mandar prender. E isso veio acentuadamente, vai comprometer o resultado final e a perda da credibilidade da CPI. E ontem culmina com um espetáculo como esse, né, que a gente se envergonha profundamente de ter sido apresentado à nação brasileira. Nessa semana, Ney, a gente acompanhou o princípio, vamos dizer assim, da fusão do PSL com o DEM, né? Isso ainda vai ser consolidado de fato. Mas o quadro político aqui no estado muda e nacionalmente pode significar também um fortalecimento para essa terceira via? Olha, essa fusão do PSL com o DEM ainda vai ter alguns capítulos. Eu conheço os personagens, mais ou menos. Há uma luta de egos ali, muita vaidade. Não quer perder posição, quer continuar em presidência de diretório, mas talvez se consuma. Eu acho que essa fusão ela tem um significado mais para pressionar o Congresso pelo número de parlamentares e dinheiro para quem quiser se candidatar, porque o fundo partidário fica muito alto. Eu não acredito que essa fusão leve a uma terceira via. Essa fusão não pode falar como sendo terceira via. Se surgir uma terceira via no Brasil, na minha opinião, ela nascerá desse movimento do PSD de Gilberto Kassab. Esse tem um potencial. Por quê? Porque esse grupo do Kassab tem lideranças nacionais. Tem o prefeito do Rio, tem o prefeito de Belo Horizonte, Alckmin deve vir, Eduardo Leite, se perder do PSDB, vem. Então tem muito mais expressão. A aliança PSL-DEM, ela é mais assim fisiológica no sentido de apoio no Congresso, de pressionar a liberação de verbas. É forte, claro, e também não pode ser desconsiderado. É um apoio muito importante para a terceira via. Agora, eu acho que não é o ideal para liderar a terceira via, porque faltaria nas duas siglas uma coisa muito importante para fazer política no Brasil de hoje: credibilidade. Sem falar que vai ser um partido, né, que não vai ser tão grande, né? Os próprios analistas desse cenário já mostram que o PSL não vai em peso, pelo menos
Claro. 40% desse partido, desse novo partido, não vai contar com os atuais integrantes do PSL, que devem mudar para uma legenda que apoie a base do presidente Jair Bolsonaro. Essa também é outra característica. Agora, dificilmente também vai ser uma luta aí para o ex-senador José Agripino conseguir manter a presidência da legenda a nível estadual. Primeiro porque ele está sem mandato. Ele e o grupo político dele. Se a gente olhar para a última eleição, o Democratas não conseguiu fechar uma chapa para a disputa das vagas da Câmara Municipal. E essa luta de permanência dele na presidência vai depender do fortalecimento também da legenda, de quem ele vai trazer para essa nova sigla aqui no Rio Grande do Norte, porque tem deputado com mandato que já está de olho aí nesse novo partido que vai surgir. E aí eu estou me referindo à deputada Carla Dickson, que mesmo sendo suplente, ela vai trocar de legenda, não deve disputar a reeleição o ano que vem, a eleição no ano que vem pelo partido da qual ela está afiliada, e pode ir buscar aí a presidência do Democrata, do novo partido sigla, que vai surgir a partir da fusão do PSL com o DEM. Olha, eu acho que o senador Jair Agripino já deu entrevista como escolhido, né? Ele deu entrevista dizendo que ele vai comandar o partido no Rio Grande do Norte. Eu li várias entrevistas. E eu acho, sabe, Virginia, que será ele mesmo. Pela tradição, já foi presidente do partido, eu acredito, ele tem bons vínculos, boas amizades, está passando um momento político difícil, mas hoje no Brasil quase todo mundo passa por um momento político difícil. Mas Ney, além de estar sem mandato, o partido aqui mostra um enfraquecimento, né? Mas isso tem um potencial, né? Tem um potencial que pode crescer, vai depender da habilidade de quem vem a formar o grupo. Tudo isso é uma forma possível de mudar. Você veja que na última eleição o Stiglitz não tinha nem partido e foi senador. Quer dizer, essas coisas é o que eu digo, que muitas vezes alguns desconfiam. A gente não pode dizer que está tudo definido. Eleição só se define no Brasil quando afunila. E o que é afunilar? Quando vai se aproximando o dia. E, para mim, o marco temporal é abril do próximo ano. Até lá é aquilo que eu disse de Marco Maciel. Marco Maciel dizia, havendo prazo, há tempo. Havendo prazo, há tempo. Ney, então... Virginia, eu queria só fazer... Eu estava falando de partido aí, Ney, a gente pode abordar também outra questão com relação ao presidente Bolsonaro, que está sem partido, e eu queria juntar aqui alguns tópicos para a gente, né, fazer esse bloco falando do presidente. Primeiro, a questão da falta de partido dele, né, se enfraquece essa questão da reeleição. A gente pode também trazer alguma coisa aqui com relação ao que ele falou na Assembleia da ONU, né, falar sobre essas pesquisas, e a última live dele, né, aí que ele fala sobre a crise... a live de ontem, né, preocupado com a crise hídrica, e fez um apelo aí à população. Fiz aqui um blocão do presidente Bolsonaro para a gente poder trazer esses tópicos. Olha, eu acho que o fato do presidente Bolsonaro estar sem partido é muito grave. Aí é grave. É um presidente da República. Como é que você pleiteia a ele? E outra coisa, ele tem demonstrado muita vacilação. Uma hora vai para o partido, outra hora vai para outro. Uma hora conversa com um, uma hora conversa com outro. Onde é que vai terminar isso? O Brasil não tem candidatura avulsa. Ele tem que ter uma legenda e não será fácil. Até porque espalhou-se a interpretação ou a versão de que ele só quer ir para um partido onde ele mande com os filhos. E ninguém topa isso. O PP mesmo, o Ciro Nogueira foi consultado por ele sobre isso e disse, ao que eu sei, a versão que me chegou, disse, presidente, não, nós podemos aceitá-lo, mas o comando tem que ser dividido. Ele não quis. Isso é grave, viu? Isso é um problema. A reeleição do presidente Bolsonaro é uma coisa ainda complicada. E, aliás, eu li na Folha, na coluna de Mônica Bergamo, que o PP já conversa sobre a possibilidade de Bolsonaro não ser candidato, apoiar um outro candidato em troca de uma tranquilidade após o mandato dele em relação a processos que tramitam na justiça. Isso eu acho que é uma especulação, é claro, mas eu estou apenas registrando que existe. Sobre as pesquisas, são preocupantes.
Porque você ter uma pesquisa, 2, 3, mas todas as pesquisas apontam um desgaste muito grande do presidente. Muito grande. E outra coisa, o Lula estacionou, né? Ele está ali entre 43% e 42%. Se ele pegar um competidor forte no segundo turno, ele vai chegar a 48%, 49%. Será que chega? É também uma indagação. Outra coisa que você colocou aí, além das pesquisas, a crise energética. Essa é grave, né? Essa é grave. As hidrelétricas aí estão com 20% de potencial. O presidente ontem na live pediu para o povo não tomar banho com chuveiro elétrico, não usar elevador fria, tal, porque... Como? Também não usar o elevador, Ney, também foi uma sugestão. Não usar o elevador, exatamente. A crise, quer dizer, é um risco de apagão. Um risco de apagão, por mais que tenha razões técnicas, também desgasta governo. Também desgasta governo. Então você tem que ver, a ONU, que você também citou, né, Jussara? Eu tinha anotado aqui. A ONU, o presidente perdeu uma ótima oportunidade de redefinir a diplomacia brasileira. O Brasil, quer se queira, quer não se queira, está com uma péssima imagem internacional. E um país não cresce com uma péssima imagem. Até a economia afeta. E o presidente fez um discurso, como toda a imprensa brasileira registrou, mais para os fanáticos dele do que para um fórum do nível da ONU. Você veja que não cabia o presidente citar que houve uma manifestação de homenagem a ele no 7 de setembro, a maior da história do Brasil. As campanhas das diretas foram 2 vezes maiores há anos atrás do que foi grande a manifestação de apoio ao presidente do 7 de setembro. Ninguém nega, mas não havia necessidade. O presidente não havia necessidade de dizer que não tomava vacina e era contra e era a favor do tratamento precoce. Por mais que esses temas sejam controvertidos, e são, mas é você entrar numa área polêmica, num fórum internacional, em que no G20, por exemplo, que são países desenvolvidos, o único que não era vacinado era Bolsonaro. Para que ele tocar num tema desse? Para que ele insistir numa coisa que lhe desgasta? É isso que eu acho no presidente Bolsonaro. Ele insiste em temas que o desgastam. Ele passa a ser coautor do seu próprio desgaste. Então, essa é a minha visão sobre esses temas, Jussara. Agora, sobre a baixa da popularidade do presidente Bolsonaro, hoje a Folha de São Paulo traz também um dado que mostra que o auxílio emergencial que está sendo pago agora pelo governo nessa fase da pandemia, ele já foi consumido pela inflação, Ney, em 77%. Quer dizer, o poder de compra do brasileiro caiu ainda mais e esse auxílio não está também ajudando as pessoas nesse momento, principalmente aquelas que estão na faixa de pobreza ou de extrema pobreza, por causa da inflação. Muito boa a sua observação, Virginia, muito boa, porque realmente esse fator inflacionário tem que ser analisado, tem que ser comentado. Quer dizer, você está vendo o frango subindo, a carne subindo, gêneros alimentícios de um modo geral, e não é subindo 2%, 3%, não, é 10%, 20%, 30%. Então, há um momento de inquietação afetando o estômago do brasileiro. Tudo isso desgasta o governo também. Por mais que o presidente não seja responsável por isso, sejam outros fatores, mas que desgasta, e o governo tem que ter cuidado em avaliar, na forma de encaminhar esses assuntos. Agora são 8 horas e 34 minutos. Repita. 8 e 34, a gente ainda tem muito assunto para falar, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Mas, Ney, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte que é direcionada a você, que tem a ver com essa questão da reeleição, né, das mesas diretoras, dos presidentes das assembleias, mas dessa vez relacionada à sucessão presidencial. O nosso ouvinte aqui, ele pergunta como explicar, pede para Ney para falar sobre como pode um presidente da República ser eleito 2 vezes. Ninguém toca nesse assunto quando se trata de reforma política. Foi o Luiz Henrique Guedes quem enviou aqui essa pergunta sobre a sucessão presidencial. Olha, a situação presidencial de reeleição
que eu sou contra, mas é uma regra constitucional. A Constituição aprovou. Eu acho que era hora de estabelecer no Brasil um mandato de 5 anos, ao invés de 4, e proibir reeleição. Reeleição é um negócio muito nocivo, tem demonstrado isso, tanto de prefeito, governador e presidente. Mas, infelizmente, é uma regra constitucional. Ninguém pode protestar contra isso, entrando com uma ação, por exemplo, no Supremo. Não pode. Por quê? Porque é uma regra. Só o Congresso pode mudar se aprovasse uma emenda constitucional. Infelizmente é assim. Ney, só para a gente encerrar, a gente falou muito entre Senado, Câmara, né? Diferença entre as casas legislativas, e eu não queria deixar passar hoje no nosso blocão de política. Eu lembrei muito de Agnello Alves, quando assumiu o Senado, quando foi suplente, ele dizia o seguinte, falando sobre a diferença entre a Câmara e o Senado, ele dizia: todos os dias entra alguém aqui para me dizer dos meus direitos. Olha, o senhor tem direito a isso, o senhor tem direito àquilo, o senhor tem que fazer isso, se o senhor quiser, o senhor tem direito àquilo. Agora ele disse, não entra ninguém para falar das minhas obrigações, só dos meus direitos. Então, o Senado realmente é diferenciado, né? Mas aí também, sem dúvida, essas obrigações devem nascer da consciência do eleito, né? Se o eleitor mas ele fazia referência a isso para falar do que é o Senado, né? E tem uma história que a gente também não pode deixar de esquecer. Todo mundo diz que o céu tem que ser bem melhor para ser melhor que o Senado, né? Eu não acho, eu acho isso tudo um exagero. O Senado é uma casa como outra. Tem distorções, tem mordomias excessivas, mas o Senado é muito importante porque é um órgão revisor. O problema é que os senadores são tão medíocres. Eu lhe pergunto o seguinte, você teria 3 nomes expressivos no Senado hoje? Não tem. Que debatam no estilo Afonso Arinos. E se trouxermos para cá, para nossa bancada aí, que a gente vê que não temos representação. Não existe. Sem querer atender. Não existe. Então é isso, Virginia, que desgasta o Senado, que dá chance a essas piadas. Se o Senado se respeitasse, produzisse, debatesse, ninguém dizia isso. Porque muitas vezes tem certas instituições que são bem aquinhoadas na sua estrutura e tem o respeito público. A igreja tem uma estrutura razoável, material, e ninguém fica com piada com a igreja que o cardeal devia ser assim ou assado, né? Dizem isso com o Senado, como dizem com a Câmara. Primeiro que é política, né? O brasileiro adora destruir as instituições políticas. E às vezes elas dão causa a isso, viu? Às vezes não, sempre dão. O que eu digo aqui não é uma defesa total. Há muita coisa que precisa mudar. Mas, no caso específico do Senado, é uma casa respeitável. Quem quiser no Senado trabalhar no sentido de reivindicar mudanças, de forçar a situação, há tempo, há espaço, há microfone, é muito produtivo. Agora, o que ocorre é que eles não fazem isso. E como não fazem, o povo termina nessas versões e nessas interpretações. Pois é, e o nosso tema da enquete de hoje tem a ver com o Senado, né? Se você acha que a CPI no Senado é uma CPI séria, a gente vai repercutir daqui a pouquinho as opiniões aqui dos nossos ouvintes, mas antes quero agradecer aqui a Ney, desejar um ótimo final de semana. Ney, na próxima semana a gente tem mais assunto de política para tratar aqui na Jovem Pan News Natal. Um abraço para você. Obrigado a você, a Virgínia, obrigado a Anthony e aos ouvintes, né, aos internautas que nos acompanharam. Um bom fim de semana para todos. Obrigada, Ney. 8h38. Repita. 8h38.